noite a todos. Eu me chamo Paula, sou médica endocrinologista, professora da Universidade do Vale do Itajaí, na Univale, de endocrinologia. Gostaria de agradecer o convite para dar aula no Congresso Online Brasileiro de Medicina, e o meu tema hoje é manejo hormonal do paciente transgênero. Bom, gênero agrupa os aspectos psicológicos, sociais, históricos e culturais associados à feminilidade e à masculinidade, por oposição ao termo sexo, que designa os componentes biológicos e anatômicos. É importante passar para vocês alguns termos que vão ser utilizados durante a palestra e para que vocês tenham um conhecimento. Então, indivíduo transgênero é um indivíduo que não se identifica com o sexo biológico com o qual nasceu, a chamada incongruência de gênero. A disforia de gênero é uma condição caracterizada por identificação forte e persistente com o gênero oposto e que geralmente causa algum tipo de sofrimento a esse paciente. A afirmação de gênero é o conjunto de medidas e tratamentos, em geral, incluindo a hormonioterapia, que contribuem para o alinhamento físico das características atribuídas culturalmente à identidade de gênero. Homens trans. O homem transgênero é alguém cujo sexo biológico, designado ao nascimento, era feminino, mas que se identifica e vive como alguém do gênero masculino. Uma mulher trans é alguém cujo sexo biológico, designado ao nascimento, era masculino, mas que se identifica e vive como alguém do gênero feminino em sua cultura. Cisgeneridade é o termo para pessoa cuja identidade de gênero corresponde ao sexo que foi atribuído ao nascimento. Então, quando eu falar mulher cis, homem cis, eu estou referindo a pessoa que tem o mesmo gênero do sexo, então, ao nascimento. Incongruência de gênero, então, incongruência acentuada e persistente entre o gênero experimentado pelo indivíduo e aquele atribuído ao seu nascimento. Bom, no Código de Doenças Mentais, antes ele era classificado como transtorno de identidade de gênero tipo transexual. Depois passou então para o termo transtorno de identidade de gênero em adultos e adolescentes, e hoje eles usam como disforia de gênero. Então, quando essa identidade de gênero causa um sofrimento para esse paciente. Tá, no Código de Doenças, antes no CID-10, ele era usado como, o termo era transexualismo, e ficava junto com as doenças mentais. No último CID, então, ele foi passado para o capítulo 17, que se relaciona à saúde sexual dos pacientes, e o termo que ficou como incongruência de gênero, que é o termo que a gente considera o correto hoje, tá? E tem as suas subdivisões. Com relação à epidemiologia, acredita que 0,6% da população nos Estados Unidos seja trans. No mundo, eles estimam de 0,1% a 2,7%. Apenas 25% deles tiveram atendimento, 75% tiveram atendimento, sendo que 25% tiveram atendimento negado. 2,7% das crianças apresentam sinais de incongruência de gênero já, quando pequenos, e a maioria percebe antes da puberdade. E 35% dessas crianças e adolescentes trans sofrem violência física. Então, aí eu reforço para vocês a importância desse tema e porque cada vez mais nós temos que ficar familiarizados, então, com o tratamento dos pacientes trans. Os aspectos psicológicos e psiquiátricos da população transgênero. As pessoas transgêneras, eles vivem constantemente processos de estigmatização, discriminação e exclusão social. Acarretam muito sofrimento e angústia para esses pacientes, tá? Eles apresentam risco aumentado de depressão, ansiedade, tentativa de suicídio, automutilação e transtornos de ansiedade. Também abuso de substâncias. A mortalidade geral é 3 vezes maior do que a população do mesmo gênero biológico. A principal causa, vocês podem ver que é o suicídio, então a gente tem 41% nos pacientes trans contra 1,6% na população geral. Então vocês podem ver que é uma população que sofre muito, sofre por essa marginalização, sofre pela estigmatização, então eles precisam realmente do nosso acolhimento, precisam que nós saibamos como tratar e cuidar deles. Com relação a aspectos éticos e legais,
No nosso ambulatório, nós temos, então, um termo de consentimento livre e esclarecido, em que explica aos pacientes todas as mudanças que vão ser feitas durante a hormonioterapia, todos os riscos que ele vai ter com esse tratamento. Tá? Esse termo ele é lido para o paciente e assinado, então, em 2 vias. Para iniciar o tratamento da hormonioterapia, nós precisamos de um laudo da psiquiatria. Então, é necessário que exclui psicoses, alterações psiquiátricas agudas que possam estar causando esse pensamento no paciente. Então, geralmente, esses pacientes, a grande maioria, já vem com esse interesse desde a adolescência, da infância, e está bem estabelecido. Mas alguns a gente pega que tem algum problema psiquiátrico, alguma doença psiquiátrica que possa aí contraindicar a hormonioterapia. Então, essa avaliação tem que ser feita pelo psiquiatra antes de iniciar o tratamento com o endocrinologista. Tá? O CFM, na última resolução, eles indicam que a terapia hormonal à pessoa transgênero tem que ter uma atenção especializada e multidisciplinar. Então, o ideal é que seja em ambiente multidisciplinar, que tenham todas essas especialidades falando a mesma língua, né, todas elas conectadas. O início do acompanhamento deve se dar pela atenção psicológica e psiquiátrica, iniciando-se psicoterapia e avaliando-se os riscos de suicídio e outras morbidades psiquiátricas, e assim definindo-se o diagnóstico. Em conjunto, inicia-se a avaliação clínica, para que se tenha uma posição sobre o estado de saúde, sobre as comorbidades, bem como o apoio do assistente social. Após em torno de 6 meses de atenção psicológica e psiquiatra, pode ser iniciada, então, a terapia hormonal. O que a gente vê no nosso consultório são pacientes que vêm há anos já tentando a assistência para fazer, então, a afirmação de gênero. Então, a gente acaba que tem muito mais do que 6 meses desse paciente de acompanhamento. Como nós trabalhamos com o ambulatório SUS, há uma demora aí para esses pacientes conseguirem a consulta, então a grande maioria já tem o laudo da psiquiatria, já tem muito estabelecido o que quer. A equipe multidisciplinar, então, ela deve contar com um endocrinologista, um clínico geral, um psiquiatra, psicólogo, assistente social, enfermeiros e, por fim, a equipe de cirurgiões. Quais são as etapas, então, para afirmação ao gênero de identidade? A identificação e diagnóstico diferencial da disforia e incongruência de gênero, foi o que eu falei para vocês, então com o psicólogo, com a psiquiatria, excluindo surtos psicóticos, doenças que podem estar mascarando aí essa vontade do paciente, o acolhimento e o encaminhamento para a terapia hormonal, então, junto com o psicólogo, e aí entra a minha parte, o endocrinologista, o segmento a longo prazo dos efeitos benéficos e colaterais da terapia hormonal com o endocrinologista, acompanhamento psicológico preparatório para o procedimento cirúrgico e o encaminhamento ao procedimento cirúrgico e, por fim, então, o procedimento em si. Quais são os critérios para a gente iniciar a reposição hormonal, a terapia hormonal para esses pacientes? Eles têm que preencher, então, os critérios de diagnóstico, como eu falei anteriormente, a ausência de comorbidades psiquiátricas que interfiram no diagnóstico e tratamento, e o mais importante, demonstrar conhecimento e compreensão dos efeitos esperados e colaterais da terapia de reposição hormonal. Experiência da vida real por pelo menos 3 meses, ou psicoterapia por um tempo determinado pelo seu psicoterapeuta e consolidar, então, a identidade de gênero neste período. A capacidade de realizar a terapia hormonal de forma responsável. Essa parte, então, vem muito da empatia nossa com o paciente, então, que tem que ter uma confiança entre nós, né, para que o tratamento seja o melhor possível. Se você achar que esse paciente está querendo usar uma dose maior, está querendo acelerar o processo, ou que ele não vá fazer o que você está sugerindo, aí vale a pena você reavaliar se vai iniciar ou não a terapia. Quais são os objetivos da terapia hormonal? Então, induzir o aparecimento de características sexuais compatíveis com a identidade psicossexual, reduzir os esteroides sexuais endógenos e, consequentemente, as características sexuais secundárias do sexo biológico, seguir os princípios da terapia hormonal dos pacientes hipogonádicos. Então, quando a gente trata um homem cis hipogonádico ou uma mulher cis que entra na menopausa, o que a gente faz é dar um hormônio em que eles não estão produzindo mais. No homem cis, então, a testosterona, e na mulher cis, o estrogênio, né?
a mesma dosagem que a gente faz para mulheres pós-menopausas e para homens hipogonáticos vai ser feita para esses pacientes trans. Doses elevadas estão associadas a efeitos colaterais. Então, a dose é a dose que a gente usa comumente no consultório, tá? Nesses pacientes hipogonáticos. A masculinização do homem trans. Então, aqui nós temos o sexo biológico feminino, né? E o gênero, então, masculino, que é o qual ele se identifica. Então, nós vamos fazer como? Primeiro, a avaliação inicial e laboratorial desse paciente, tá? Então, hábitos de vida, etilismo, tabagismo, uso de drogas, avaliar o risco cardiovascular desse paciente, vamos ver peso, altura, pressão arterial, o hemograma inicial, a função renal, função hepática e a parte de metabolismo, glicídico, a parte de glicemia, hemoglobina glicada, colesterol, é feito então as sorologias, hepatite B, hepatite C, sífilis e HIV, e então os hormônios sexuais, nós pedimos NH, FSH, estradiol, testosterona. Então, qual que é a terapia utilizada? Tá? Então, nesses pacientes, nós vamos dar hormônio masculino. Tá? O tratamento, então, é dar hormônio masculino. Tá? Então, a gente tem 4 apresentações. A gente tem o cipionato de testosterona, 200 miligramas, que é o Deposteron. A gente usa de 2 a 4 semanas intramuscular. Temos o Durateston, que é o ésteres misto de testosterona, que é 250 miligramas, que é a mesma posologia, você pode usar, geralmente a gente usa de 20 em 21 dias, tá? A gente tem o de depósito, que é um decanoato de testosterona, depósito, o nome comercial tem o Ormus agora, tem o Nebido, que então são feitos a cada 3 meses, e a testosterona em gel, que é diária, tá? Nós temos todas essas 4 apresentações no Brasil. Eu tenho como preferência, então, usar nos pacientes que têm condições financeiras a cada 3 meses, não faz o pico, né, tão grande como nas 2 primeiras apresentações. Então, as 2 primeiras apresentações você faz um pico de testosterona na primeira semana, a partir da segunda já começa a cair essa testosterona, tá? Então, o paciente pode ter um aumento importante de libido nessa época, pode aumentar a agressividade, a irritabilidade. Então, nós usamos em pacientes, geralmente, que não têm condições financeiras, né, porque é muito mais barato, tá? Hoje deve estar custando uns R$ 30 um Deposteron, tá? E quanto que o Debido, que é o trimestral, ele está custando em torno de R$ 300, tá? A Nebido, ele faz uma aplicação e vai fazer outra daqui a 3 meses, e essa fica sempre estável. Não faria pico, não teria risco de irritabilidade, de agressividade. E o gel também a gente tem essa vantagem, tá? O gel também tem um preço mais alto, e eles são, então, aplicações diárias. Então, mais fisiológicos seriam as 2 últimas opções, mas mais baratas são as 2 primeiras, tá? Qual é o objetivo da terapia androgênica? Então, induzir a voz grave, interromper a menstruação é o primeiro sinal que a gente observa, pelos corporais e faciais estão no padrão masculino, a gente quer que realmente cresça bastante pelo e cresce, fica bem bom. Clitoromegalia, também nos observam, eles crescem em torno de 4,5 centímetros. Aumento da libido, né, então você está dando testosterona para esses pacientes, atrofia de mamas, a redistribuição de gordura para um padrão masculino e o aumento da massa muscular, tá? E o objetivo laboratorial é ter um estradiol nos níveis, então, abaixo de 50 após 6 meses, e uma testosterona alta, né, o valor, então, que a gente espera para homem cis também, então, de 320 a 1.000, tá? O acompanhamento, então, ele pode ser trimestral no primeiro ano e semestral a partir do segundo ano. Nós vamos ver peso, pressão arterial, hemograma. Hemograma muito importante pelo aumento de hematocrit, que a reposição de testosterona faz. A função renal, função hepática, alteração de glicose,
a parte de colesterol e então os hormônios para ir vendo como está esta reposição. O rastreamento oncológico, ele precisa continuar sendo feito. Então, lembra que o sexo biológico é feminino. Então, você tem que fazer ultrassom pélvico a cada 2 anos, tem que fazer o Papa Nicolau anual, a mamografia, se não for retirada as mamas, e a densitometria, então, depois de uma certa idade. Tá? Geralmente a gente faz a partir dos 50 anos. Então, essa parte, para mim, é a parte mais complicada no consultório, porque quando a gente tem um homem trans, é muito desconfortável ficar fazendo ultrassom pélvico, Papa Nicolau. Então, tem sido discutido nos últimos congressos, aí a gente deixar, em vez de fazer anual, fazer bianual, depois fazer a cada 5 anos, mas isso tem que ser muito bem conversado com o paciente. O protocolo é fazer a cada 2 anos e o Papa Nicolau anual. Com relação aos efeitos colaterais, então, o aumento do hematócrito, ele vai aumentar um pouco pela reposição de teste, tá? Mas ele se considera tão grave acima de 50, tá? Enquanto a gente tem que rever aí a terapia, se vai continuar ou não. A disfunção hepática, então, quando transaminases passam acima de 3 vezes o limite superior da normalidade, doença arterial coronariana, doença cerebrovascular, então aumento do risco cardiovascular, sim. A hipertensão em 25% dos casos, o aumento de peso a gente vê também em 25% dos casos, alterações metabólicas laboratoriais, então alteração de glicemia, de colesterol, acne, então 70% dos casos é comum, né? A alopécia, pelo aumento da testosterona, agressividade e hipersexualidade. Então, como eu falei para vocês, aquelas 2 primeiras apresentações, que são a cada 21 dias, você vê mais isso, tá? Ainda há o risco de câncer de mama e hiperplasia endometrial. Por isso, esses devem ser rastreados sempre, tá? Contudo, eu tenho que reforçar para vocês que os efeitos colaterais, eles geralmente estão associados a doses muito altas, doses suprafisiológicas. Se o paciente realmente ele segue o que é feito nos protocolos, como nós seguimos no ambulatório, é raro a gente ver aí alguns efeitos colaterais. Como a gente faz, então, a feminização da mulher trans? Então, o paciente que nasceu com sexo biológico masculino se identifica, então, no gênero feminino. Mulheres trans. Então, primeiro a gente começa com a avaliação clínica e laboratorial inicial. Então, hábitos de vida, etilismo, tabagismo, drogas, a parte de peso, altura, pressão arterial, hemograma, função renal, função hepática, TJ-TGP, glicemia, glicada, colesterol, de novo as sorologias, lembrando de HIV, sífilis, e aí os hormônios. Nós pedimos estradiol, testosterona e prolactina. Já vou explicar para vocês por quê. Como, então, que a gente faz essa transição, tá? Nós vamos usar, então, primeiro um hormônio feminino, o estrogênio, e depois outra medicação para diminuir, para suprimir a testosterona dessas pacientes, tá? Então, você pode usar os estrógenos equinos conjugados, estradiol, valerato de estradiol. A gente usa gel transdérmico para pacientes acima de 40 anos ou com alto risco cardiovascular, e o estradiol adesivo também, tá? O que a gente geralmente usa na prática é o valerato ou os equinos conjugados, tá? Então, você começa geralmente com uma dose mais baixa e vai subindo essa dosagem, tá? Então, ali no caso da primogina, como botei na foto para vocês, nós podemos começar com 1 miligrama ao dia e ir subindo de acordo com a resposta da paciente, tá? Os antiandrógenos, então, para diminuir a testosterona dessa paciente, a gente tem o acetato de ciproterona e a espirulactona. Então, nós temos como preferência aqui no Brasil, já que a gente tem disponível, a ciproterona, tá? Então, começa com 25 miligramas, tentando chegar numa dose aí de 50 miligramas, comprimido de 50, então você pode começar com meio comprimido e depois ir para o comprimido inteiro, tá? E no caso de não ter condições financeiras de comprar a ciproterona, que não é tão cara, mas às vezes alguns pacientes não têm essas condições, a gente pode usar a espirulactona. Lembrando que tem que ficar monitorizando aí o potássio, né, com o uso da espirulactona, mas também a gente pode ter um efeito aí de inibição da testosterona. Qual que é o objetivo da terapia nas mulheres trans? O desenvolvimento de mamas, que ele inicia mais ou menos com 3 meses, com seu ápice em 2 anos, diminuir o volume testicular, diminuir o crescimento de pelos, a distribuição de gordura para um padrão feminino, diminuição de ereções espontâneas, então nós estamos inibindo testosterona, né? Diminuição da libido e suavização da textura da pele e redução da oleosidade.
qual que é o nosso objetivo laboratorial? Uma testosterona abaixo de 50, valores que nós esperamos para mulher cis também, né? E estradiol entre 100 e 200, tá? Então, nós tentamos mimetizar uma mulher cis, tá? Acompanhamento semestral, no segundo ano, primeiro ano nós fizemos geralmente trimestral e segundo ano semestral. Acompanhamento de peso, hemograma, função renal, função hepática, a parte de glicemia, colesterol, e como eu falei para vocês, estradiol, testosterona e a prolactina. Tá? O rastreamento oncológico, lembrando que o sexo biológico era masculino, né? É masculino, então a avaliação urológica, o PSA acima de 50 anos, como vai desenvolver mama, vai ter que fazer mamografia ou ultrassom de mama anual, e a densitometria óssea a partir de 60 anos. Efeitos colaterais. Então, tromboembolismo, a gente já sabe aí de tempos que o estrogênio ele é tromboembólico, né? E por isso está proibido o uso de etilenoestradiol, não usamos etilenoestradiol como hormônio feminino para esses pacientes, porque ele é muito mais trombogênico, mas todos os estrogênios aí podem ser trombogênicos, né? Então, tromboembolismo é um risco, macroprolactinoma, então o aumento da prolactina a gente vê em 50% desses pacientes, e pode vir a desenvolver um adenoma de hipófise produtor de prolactina. Isso geralmente acontece pelo uso da ciproterona. Então, nós temos que monitorizar a prolactina. Tá? Então, câncer de mama, como o desenvolvimento de mama, doença arterial coronariana, cerebrovascular, a depressão por essa alteração hormonal, né, pela alteração hormonal que esses pacientes acabam fazendo, às vezes para de usar, volta a usar, e isso faz muita alteração aí de humor, tá? A colilitíase também é uma complicação, e a hipertrigliceridemia, tá? Então, esses têm que ser acompanhados, lembrando também a mesma frase que eu falei nos homens trans, estão mais relacionados a doses suprafisiológicas. Por fim, a cirurgia, né, que acaba ocorrendo, pode ocorrer depois de um ano de hormonoterapia, esse desejo dos pacientes. Né? As transfemininas, a gente tem, então, a femininização facial, a mastoplastia, a orquiectomia, penectomia, e aí criar uma neovagina, né? Aqui na imagem de cima, vocês podem ver, então, que é retirado aí o pênis, o testículo, e é criado, então, a neovagina, tá? Isso se chama vaginoplastia. E na foto de baixo, então, o transmasculino, a gente pode fazer a reconstrução do peitoral, a metoidioplastia e a faloplastia, que é uma cirurgia mais complicada, em que o resultado não é muito bom, tá? Mas ela está descrita e feita em alguns locais do mundo, né? Mas então é criado aí um novo falo, né? Um pênis criado a partir dos tecidos locais ali, tá? Essa cirurgia a gente realmente não vê com muita frequência. Eu queria, por fim, terminar, então, falando um pouco do quão sofrem esses pacientes trans e o quanto que eles precisam do nosso apoio e do nosso acompanhamento, do nosso da importância que a gente tem para eles, né? O quanto essa mudança aí de, de, de aparência para eles é tão importante para acabar, principalmente com os problemas psicológicos, com as questões aí pessoais que geralmente eles têm, tá? Como aqui fala de Erika Hilton, né, que foi uma afro-transexual que se tornou a primeira mulher, então, a mulher mais votada, então ela é deputada em São Paulo. Essa Sarah McBride aqui, que é a primeira transexual eleita senadora nos Estados Unidos, tá? Isso aconteceu tudo no ano passado. Alguns trans conhecidos aí, famosos, que vocês conhecem, né, que vem cada vez mais frequente, as pessoas vêm se revelando e vêm conseguindo a terapia e se realizar realmente, né. Aí a gente vê as barbaridades, principalmente no nosso país, né, então, uma trans aqui feminina, que não conseguia trabalhar porque não conseguiam reconhecer os documentos dela na polícia, uma mulher trans também agredida no Rio de Janeiro, isso é muito comum, né? E o Brasil teve 175 assassinatos de pessoas trans em 2020, o que equivale a uma morte a cada 2 dias, apontou o relatório anual da Associação Nacional de Travestis Transsexuais do Brasil.
Isso é um absurdo, né? Isso realmente é inaceitável, tá? Nos dias de hoje, e eu acredito que com a nossa ajuda, quanto mais pessoas puderem tratar eles, mais pessoas puderem acolher, nós como os médicos, mais eles vão se aceitar, mais eles vão conseguir se empoderar e lutar aí por respeito e por atenção no nosso país, tá? Eu agradeço vocês, então, pela atenção. Estou disponível por perguntas, por e-mail, como vocês sentirem à vontade, e obrigada pelo convite de novo. Boa noite.